Seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje de Lutar até Vencer. No Canal Brasil, nós temos vários programas para ajudar a você a vencer na sua vida. E cada programa tem um caráter, tem um objetivo específico. E no Lutar até Vencer, o propósito é que você entenda que existe um mundo paralelo a esse mundo físico que nós vemos. Existe um mundo espiritual. E quando nós lutamos no mundo do espírito, conseguimos trazer grandes vitórias para a nossa vida pessoal. E é isso que nós vamos fazer hoje. Vamos lutar, vamos fazer batalha, guerra espiritual, para conquistarmos as vitórias que nós precisamos. Se você que está aí desse lado tem algum pedido de oração, está passando por alguma situação que gostaria que nós orássemos, envia através dos contatos que estão aparecendo aqui na tela e no final nós vamos orar juntos. E sabe de uma coisa? Deus estabeleceu uma forma de entrarmos na presença dele. E essa forma é através do louvor. E é por isso que nós vamos dar início ao programa de hoje louvando, cantando na presença de Deus. Então quero convidar você que está em casa, se já sabe cantar, canta, dança. Se ainda não sabe, vai acompanhando as músicas. O importante é fazer essa caminhada, esse percurso até a presença de Deus. Olá, vamos juntos então louvar a Deus. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, é uma arma, é um escudo de todos os que nele confiam. Deus é minha fortaleza, Deus é minha fortaleza e a minha força. Com ele eu passo pelo meio de um batalhão, ele adestra as minhas mãos e me prepara para guerrear. Porque quem é Deus? Porque quem é Deus? Senão o Senhor. E quem é o rochedo? Senão nosso Deus. Aleluia! E comemoramos a vitória. Aleluia! Persegui os inimigos e os alcancei, os consumi e atravessei. Sobre os pés do Senhor caí, não mais se levantaram. E persegui os inimigos e os alcancei, os consumi e atravessei. Sobre os pés do Senhor caí, não mais se levantaram. Leão da tribo de Judá, não é verdade? É ele que está para nos salvar e nos libertar. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. É a nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. É a nossa força em tempos de fraqueza. Uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel, esperança. Ele é a nossa esperança, oh, esperança de Israel. E de você também. Fala aí comigo. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. E eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo
eu sou. Sou um filho de Deus, um mais que vencedor, mais que vencedor. Nova criatura criada em Cristo Jesus, criada em Cristo Jesus. Oh, estou sentado à direita do meu Pai celestial, acima de todo principado, acima de todo problema e potestade. E eu não posso ser conquistado, eu não vou ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Porque eu tenho a natureza de Deus, tenho a natureza de Deus dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. E Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Cristo vive em ti, Cristo vive em ti. E Cristo vive em nós, Cristo vive em nós. Eu tenho a fé. A fé é um grande segredo para nós vencermos nessa vida. Nós podemos estar a passar por grandes lutas, mas com a fé em Deus nós vencemos. Nós agora vamos cantar a música que diz firme, firme nas promessas. A fé, ela deve ser colocada não no vazio, não nas tradições, mas nossa fé tem que ser colocada na palavra de Deus. Então eu quero convidar você a ouvir essa música agora, cantar e a dançar, porque nós estamos firmes nas promessas de Jesus. Eu estou firme. Aonde? Nas promessas de quem? De Jesus. Declarei em casa. Eu estou firme, mesmo que venha a tempestade, mesmo que venham os problemas. De Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo a tempestade a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Estou firme, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. E caminhando em frente, caminhando em frente eu não irei voltar. Agora tenho onde me agarrar. Sei de onde é que eu vim e onde é que eu vou parar. Estou firme, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Estou tão firme, estou tão firme, estou tão firme. Não irei vacilar, não irei vacilar. Jesus é minha rocha, Jesus é minha rocha e a minha salvação. Estou tão firme, estou tão firme. Não irei vacilar, não irei vacilar. Porque Jesus é o maior, Jesus é o maior, é o Salvador, é o Salvador, é o libertador, é o libertador. Só Ele é o Senhor. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. E firme, 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 firme nas promessas. Firme, 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 firme nas promessas. Firme, 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 firme nas promessas de Jesus. É isso mesmo, estamos firmes nas promessas de Jesus. Isso é mesmo muito importante. E para estarmos firmes nas promessas de Jesus, sabe o que é que nós devemos ter? É a palavra de Deus no nosso coração. Devemos conhecer a palavra, né? Há muita gente que está na igreja há bastante tempo e já conhece a Bíblia, mas outras pessoas que ainda não conhecem, ou conhecem pouco, né? E de qualquer forma, todos nós podemos conhecer melhor a Deus.
porque a palavra de Deus ela é viva, ela se renova a cada manhã. Eu queria convidar você que está desse lado a estar conosco em 2 programas aqui do nosso canal que são muito bons, que é o Grupo Familiar, que é um programa que é transmitido ao longo da semana, que vai te dar os rudimentos da palavra de Deus. Você vai abrir a Bíblia, vai ver versículos bíblicos, vai conhecer melhor a Deus. E o outro programa é o Encontro com Deus, que é feito todos os domingos, que é o dia do Senhor, é um tempo, um dia que nós dedicamos a Deus, para honrar a Deus e estar na presença dEle. E eu queria dizer para você, não é, que tanto o Lutar até Vencer, que é o programa de hoje, quanto o Encontro com Deus, são programas que eles, não é, representam aqui, simplificam, né, uma reunião que nós temos nas igrejas Maná. Todas as sextas-feiras, na igreja Maná, há uma reunião chamada de Lutar até Vencer, e no domingo a reunião de Encontro com Deus. Então você pode também participar dessa reunião ao vivo, né, presencialmente, aí perto da tua casa, no teu bairro. Se você não sabe onde fica a igreja Maná, mais perto da tua casa, entre em contato conosco, nós vamos aqui te responder e te encaminhar o endereço com toda a alegria, com todo o prazer, e esperamos por você na próxima reunião. Mas quem sabe você está aí, não tem uma igreja perto, por condições de trabalho, não consegue estar presente, não tem mal nenhum, continue aqui conosco através da televisão, através do streaming, não é? Estaremos juntos também todas as semanas e você vai aprendendo a palavra de Deus semana após semana, vai crescendo, vai tendo as suas experiências com Deus e vai ver quão bom é andar com Deus. E falando em bom andar com Deus, bom estar na presença de Deus, é quando nós estamos no louvor, na adoração, porque Deus, Ele habita no meio do louvor do seu povo. Então nós agora vamos louvar a Deus um pouco mais. Tem uma música que diz assim, Jesus em tua presença. É uma música mais calma, mais tranquila. Nós agora estávamos no firme, dançando e pulando, né? Mas agora a música mais calma, mais aquietada. Para adorarmos a Deus com o nosso espírito, contemplarmos a Deus pela grandeza dEle, pelas coisas boas que Ele fez. Então eu quero convidar você que está desse lado a fechar os seus olhos, a se concentrar em Deus e a louvá-lo, engrandecê-lo, exaltá-lo. Isso é uma força espiritual, sobrenatural, que traz energia para o nosso espírito. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemo-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemo-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora era apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, só pra te adorar e fazer o teu nome grande e fazer teu nome grande te dar e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer o teu nome grande através da nossa vida, das nossas atitudes. Grande e te dar o louvor que é devido. Estamos
Coloca assim a sua mão no coração e fala: eu te louvo, ó Deus. Que todos os dias o meu desejo seja te louvar, te honrar e te agradecer, porque tu és grande. Amém. Este é o meu desejo, honrar-te de todo o meu coração, de todo o meu coração, adorar-te, tudo que há em mim, tudo que há em mim, te dá louvor, tudo que eu adoro, tudo que eu adoro, és do Senhor. E aí na sua casa, erga suas mãos e declare de todo o coração: dou-te o meu coração, dou-te a minha alma, pra ti, Senhor, pra ti eu viverei, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar, a ti, Senhor, a ti eu louvarei, dou-te o meu coração, dou-te a minha alma, a ti eu viverei, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar, a ti eu louvarei, a ti eu louvarei. E nós louvamos a Deus, não é? É uma força muito grande, é uma força muito tremenda nas nossas vidas. E nós agora vamos aprender a lutar pelas nossas vidas, não é? Lutar até vencer. E hoje eu queria lutar também na área financeira. Quem sabe você já desse lado quer vencer. Não sei se toda a gente quer vencer, mas quem sabe só você que está aí quer vencer. Eu acredito que todas as pessoas, né, têm um alvo, têm alvos, têm sonhos, têm desejos e querem vencer na área financeira. E eu hoje queria falar sobre as atitudes corretas para se vencer na área financeira. E eu queria começar abrindo Mateus 6. Não sei se você que está em casa tem Bíblia. Se tiver Bíblia, eu gostaria de convidá-lo a abrir também a sua Bíblia, não é? Mateus, capítulo 6. Se você não tem Bíblia em papel, não tem problema. Você pode também baixar uma Bíblia. Tem tantos aplicativos grátis hoje em dia. Você vai lá, baixa e pronto. E é fácil, né? Primeiro, como vencer financeiramente, como lutar no mundo do espírito, né? Para vencer na área financeira. A primeira atitude correta para se vencer é buscar a Deus em primeiro lugar. Mateus capítulo 6, no versículo 25. Deus fala aqui para a gente uma coisa muito engraçada. E eu estou sempre a dizer, não é? Deus fala, Deus fala. Mas é a Bíblia. Pois, exatamente isso. Deus fala conosco através da palavra dele, através da Bíblia. Quando lemos a Bíblia, não é a história do João, do Manuel, que foi lá e escreveu. Não. São recados de Deus para nós. Então, quando nós lemos a Bíblia, temos que ter muita reverência, porque é Deus falando conosco, né? E diz assim, olha, no 25, Mateus 6, 25. Por isso vos digo que não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que é vez de comer ou pelo que é vez de vestir. Nem quanto ao vosso corpo. Não é a vida mais que o mantimento, e não é o corpo mais que a vestimenta. Olhai para as aves dos céus, que não semeiam e nem cegam, nem ajuntem celeiros, pois vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com
todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura. E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois, se Deus assim veste a erva que está no campo, que hoje existe, e amanhã lançará no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis inquietos, dizendo, que comeremos? Ou, o que beberemos? Com que nos vestiremos? Portanto, todas estas coisas os gentios procuram, de certo que o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Aqui, para terminar agora, no 33, vem um segredo assim tremendo. Mas buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, aqui uma passagem que é até um pouco longa, mas eu quis ler hoje com vocês, porque aqui Deus fala, não é, que Ele entende as nossas necessidades. Deus entende que nós precisamos de roupa, que nós precisamos de comida. E Deus sabe dessas coisas todas e nos quer ajudar. E Deus está aqui dizendo que Ele sabe e que Ele nos ajuda. Ele veste os lírios do campo, veste a erva, cuida de toda a gente. Agora, o que acontece é que, por vezes, uma pessoa, quando ela está naquilo, o que eu vou comer, o que eu vou vestindo, vou trabalhar, e o carro, isso e aquilo, ela começa a ficar ansiosa. Deus está sempre a dizer, não estejais ansiosos, não estejais inquietos. Porque uma pessoa, quando ela está ansiosa, quando ela está inquieta, ela, por vezes, troca os pés pelas mãos, né? Ela acaba agindo de uma maneira não muito sábia, não muito adequada. E ao invés de a pessoa ficar melhor, ela acaba se enrolando com a atitude, com a palavra que foi dita. Quando nós falamos em lutar na área financeira, em vencer na área financeira, estamos a falar de praticar a Bíblia. Então, quem sabe você está aí, tem um trabalho, tem uma situação, uma dívida para pagar, o leasing do carro, a prestação da casa, a escola do filho, sei lá, tantas coisas que as pessoas têm, não é? Não sei o que você está te inquietando. Mas o que Deus te diz hoje é, não estejais inquietos com coisa alguma. Se Deus cuida das árvores, Deus cuida das flores, Deus também vai cuidar de você. E o que é que você tem que fazer então para passar essa inquietação, essa aflição, essa agonia? Como está escrito aqui no versículo 33. Buscar a Deus em primeiro lugar e então todas as coisas te serão acrescentadas. Buscar a Deus em primeiro lugar, não é? É dar um lugar de destaque a Deus, um lugar especial a Deus. Não é buscar a Deus quando a gente tem tempo, não é buscar a Deus quando, pronto, hoje dá certo, eu vou. Não. É focar a nossa vida de maneira que Deus esteja sempre em primeiro lugar. Algumas pessoas já são da igreja há mais tempo, outras ainda são mais novas, e o buscar a Deus em primeiro lugar é uma coisa abstrata, né? Tipo, como é que eu vou colocar Deus em primeiro lugar? É simples. Primeira coisa é vindo à igreja, vindo à casa de Deus. Ao fazer isso, você está a dedicar um tempo da sua vida a Deus, está separando, consagrando um tempo para você e Deus. Se você mora perto de uma igreja, pronto, vem igreja física. Se você não tem meios, forma de chegar na igreja, você pode estar aqui conosco nesse canal. Temos as reuniões de Lutar até Vencer, temos encontro com Deus, o grupo familiar. E quando você reserva esse tempo para estar com Deus, já está colocando Deus em primeiro lugar na tua vida. Uma segunda forma de buscar a Deus é ler a Bíblia, ler a palavra, gastar tempo com a palavra de Deus. São coisas que parecem que não têm importância nenhuma, mas que Deus dá muito valor a isso. Uma outra atitude correta, quando falamos em lutar na área financeira, é dar por amor a Jesus e amor ao Evangelho. Não é dar apenas porque eu preciso, né? Mas também pensar naquelas pessoas que estão aí, que não têm Jesus. Esse canal de televisão que você agora nos assiste aqui conosco, não é? Só é possível acontecer porque muitas pessoas semearam, muitas pessoas plantaram. E se você está ouvindo essa palavra hoje, que eu tenho certeza que vai te ajudar, que vai te libertar, é porque outras pessoas semearam para que isso acontecesse. E ainda existem outras pessoas que não ouviram. E quando nós semeamos para que mais pessoas ouçam falar de Deus, ouçam falar de Jesus, é uma atitude que agrada o coração de Deus. E por último, em terceiro lugar, é dar a Deus o melhor,
não dar troco, não dar esmolas, dar aquilo que nos custa, aquilo que para nós é importante. E por último, sim, é ajudar a Deus com a certeza que aquilo que eu estou a dar a Deus, Deus vai multiplicar e Deus vai recompensar de volta. Tudo aquilo que Deus promete está sempre escrito na palavra dele. E é isso que nós vamos ver agora em Lucas, capítulo 6, no versículo 38. Lucas 6, 38. Lucas é Novo Testamento, não é? E diz bem assim: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medides, vos medirão de novo. Então Deus aqui fala, né? Dai primeiro e ser-vos-á dado depois. Semeia primeiro, acredita, dá a Deus e Deus vai dar de novo, não é? Se eu der amor, eu vou colher amor. Se eu der atenção, carinho, também vou colher atenção e carinho. Mas como nós temos visto nas últimas semanas, se eu semear finanças, eu também vou colher finanças. E aqui diz, não é? Com a medida que eu medir, eu serei medido de volta. Se eu medir a Deus com honra, se eu der a Deus o meu melhor, sabe o que Deus vai fazer? Ele vai multiplicar e vai dar o melhor que Ele tem. Já parou para pensar no melhor de Deus? É algo grande, não é? É algo fantástico. Portanto, honre sempre a Deus com seus dízimos, com as suas ofertas. Nós agora vamos cantar uma música. E você vai ter um tempo, uma oportunidade para semear as suas ofertas, para preparar as suas ofertas e semear. Ninguém vai ver quem dá e quem não dá. O cara não dá se quiser, mas acredite que é esta maneira de você vencer. Quem sabe você esteja desse lado e falar: bispo, estou aqui lutando contra o desemprego, eu estou aqui há meses sem trabalhar, estou aqui há meses sem pagar as prestações, estou aqui há meses querendo viajar, ter umas férias, há anos quero ter umas férias, não consigo tirar umas férias decentes, não consigo fazer projetos, ter um carro, fico com a vida sempre apertada. Sabe como é que você muda? É fácil. É praticando a palavra de Deus. Não estejais inquietos com coisa alguma. Eu sei que as dívidas, as contas, pronto, aquilo causa pensamentos, causa sentimentos, causa aflições, angústias, não é? Mas vamos fazer o que Deus diz. Vamos colocar Deus em primeiro lugar. Vamos colocar Deus no lugar dele em primeiro lugar. E na área financeira também é separar os nossos dízimos, separar as nossas ofertas. Aquilo que pertence a Deus, damos a Deus. Sabe o que Ele vai fazer? Vai te dar de volta boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Prepara agora a tua semente, prepara agora a tua oferta, que é hora de semear. Trazei os dízimos à casa do tesouro, trazei ofertas em adoração, trazei riquezas com gratidão, com alegria no coração. Digno é o Cordeiro, digno do nosso louvor. Digno é o Cordeiro de receber a glória e o poder. Honrai, honrai ao Rei, honrai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Honrai ao Rei, honrai ao Rei, honrai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Ó Deus, nós agora oramos por todas as sementes, todas as pessoas em toda a parte do Brasil que semearam com fé, porque acredito na Tua palavra, ó Deus. Eu declaro agora que eu recebo estas sementes e eu falo agora multiplicação, milagres sobrenaturais, milagres financeiros na vida de todo o povo, no nome de Jesus. O Senhor nos prometeu que acrescentaria todas as coisas, por isso eu falo agora portas de empregos a serem abertas, aumentos de salários, ó Deus, no nome de Jesus.
Eu falo de minhas dívidas que sequem pela raiz, no nome de Jesus. E a Ti, ó Deus, te agradecemos, porque agindo Deus, ninguém impedirá. Amém e amém. Honrai ao Rei, honrai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Honrai ao Rei, honrai ao Rei, honrai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. E antes de nós orarmos, antes de nós intercedermos, eu queria falar um pouco sobre o poder do alto. Nós estamos sobre essa série, né, que fala sobre o poder do alto. E a mensagem de hoje é baseada aqui neste livro do apóstolo Jorge Tadeu, que o tema é o poder do alto. Você pode adquirir esse livro em qualquer igreja maná perto da sua casa e do seu bairro, ou também pode entrar no site da editora Curiacos e ter acesso a esse livro para estudar mais, aprender mais coisas. Na editora Curiacos você poderá encontrar esse livro tanto em formato físico quanto em formato digital. Então, o poder do alto, né, nós começamos a falar sobre isso no último programa. O poder do alto, ele é o poder de Deus. Muitas pessoas, né, acho que quase todas as pessoas, têm a necessidade de algo sobrenatural. Quando aparece uma circunstância, um desafio a ser ultrapassado, um obstáculo a ser vencido, e a pessoa luta, se esforça, ela não consegue pelas próprias forças, então ela busca algo sobrenatural. E muita gente, não é, tem um conceito enganado sobre a igreja. E vê a igreja apenas como um lugar de religião, é quase que um instituto religioso. A pessoa vai lá, lê a Bíblia, faz umas orações, umas rezas e pronto, vai para casa. E parece que aquilo não muda. E é como se Deus respondesse quando Deus tivesse tempo, como se Deus tivesse lá uma pilha de processos para ler. E não, pronto, quando Deus consegue lá, resolve uma coisa. Pronto, agora ninguém sabe quando é que vai ser a ficha, a senha de atendimento. Mas na verdade não é assim, né? Deus é vivo, Deus é Pai, Deus é teu amigo. E o poder do alto é o poder de Deus. Esse poder do alto de Deus está disponível para você. E para entrar no mundo do Espírito, do lar de Deus, existe uma porta, existe um caminho, que é Jesus. Há muitas pessoas que no meio da aflição, outras em desespero, né? Às vezes a pessoa vai lá e recebe um diagnóstico de uma doença grave, uma fase terminal, isso e aquilo, a pessoa fica desesperado, fica aflito, desemprego, sei lá. E a pessoa acaba tomando atitudes que são menos boas. Há pessoas que enveredam pelo caminho do roubo, outras pessoas que enveredam pelo caminho do suicídio, outras pessoas que, pronto, sei lá, matam, né? Então, existem muitas formas, né, da pessoa reagir. E nem toda reação é boa. A reação, né, nem toda atitude vai conduzir você a uma vitória. Porque, na verdade, quando a pessoa tenta outros caminhos, ela acaba, às vezes, se enrolando mais, complicando mais do que aquilo que já estava. E a todo tempo, Deus tem um poder, um caminho, um escape, uma solução para te ajudar. Esse escape que Deus fez foi Jesus. Deus te ama. Deus se compadeceu do ser humano. Deus se compadeceu da humanidade há muitos anos. Há mais de 2000 anos atrás, quando mandou Jesus. Algumas pessoas se questionam, né? Será que Deus existe? Será que Deus gosta de mim? Se Deus gostasse de mim, a minha vida não estaria assim. Mas, na verdade, não foi Deus que virou as costas ao homem. Foi o homem que virou as costas a Deus. Quando tenta construir a sua vida, viver a sua vida do jeito que acha que é certo, e não do jeito que a Bíblia diz que é certo. Não é por acaso que você está conosco hoje aqui neste programa de Lutar até Vencer. Você está conosco hoje porque Deus quer te ajudar. Deus quer te mostrar que há um caminho para você vencer, que há um caminho para você ser feliz. E esse caminho é Jesus. Jesus é o caminho que Deus fez, Ele é a verdade. Jesus é a vida. Quem sabe você que é desse lado nunca entregou a vida a Jesus. Hoje, você pode tomar essa decisão de andar com Deus, ser feliz com Deus. E quando você entregar a sua vida a Jesus, você vai ter acesso a esse poder do alto, a esse poder de Deus. Não é o poder de baixo, não é o poder do diabo, né? O diabo também tem um poder, também tem uma força.
E as pessoas invocam também os poderes do diabo através de cenas de oculto, de magias, não é? Mas não é lá que Deus está. Esse poder sobrenatural debaixo do diabo amarra. Deixa eu te falar de um poder diferente, o poder do alto, o poder de Deus, o poder que liberta. E quando falamos do poder do alto, estamos a falar de Deus, estamos a falar também da Bíblia, não é? E Deus mandou o seu Filho, mandou Jesus. Jesus é o nosso exemplo. E se nós imitarmos a Jesus e seguirmos a Jesus, nós vamos conseguir vencer. Primeira coisa que eu queria falar sobre Jesus é que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Jesus lá no céu estava como Deus, estava como se fosse uma capa, né, de Deus. Mas veio nessa terra como homem. É como lá um juiz, lá, um advogado, vai para o tribunal, né, eles tinham toga, tinham aquela roupa. Lá no tribunal, o senhor juiz, o senhor advogado. Mas quando eles saem do tribunal, eles vão para a praia, o juiz não vai para a praia de toga, né? Ponto, ele vai ficar lá de toga na praia, então. No calor danado, não dá. Ele tem que deixar a toga, a vestimenta dele lá, para poder ir para a praia. Jesus também fez isso. Lá no céu, Jesus tirou a toga, tirou o manto de Deus e veio na terra como um homem, se despiu de livre vontade e veio nessa terra. Ele era 100% Deus, mas se despiu da glória de Deus e veio na terra como um homem, 100% homem, para mostrar para você e para mim como é que nós podemos vencer aqui na terra como homens quando estivermos somados do poder do alto. Jesus veio à terra fazer muitas coisas, né? Ele veio para nos salvar, ele veio para ser o nosso substituto, ele veio nos mostrar como é que nós podemos vencer. E tudo isso só aconteceu quando Jesus ele foi batizado no Espírito Santo, não é? Existe o batismo nas águas, aquele batismo do arrependimento, mas depois também tem o batismo do Espírito Santo. É quando nós somos revestidos na plenitude do poder de Deus. E eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 3. Lucas é o Evangelho, quer dizer, é o Novo Testamento. Capítulo 3, e o versículo é o 21. Pronto. Estou aqui procurando na minha Bíblia. Lucas 3, 21. E diz assim: E aconteceu que todo o povo se batizava, sendo Jesus também batizado. E orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como que de uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E o mesmo Jesus começava a ser quase 30 anos como sendo tal. Então, Jesus, ele foi batizado, não é? Aos 30 anos de idade. Até os 30 anos, Jesus não fez muitas coisas. Jesus era o filho lá do carpinteiro, trabalhava, cuidava. Mas quando Jesus foi revestido do poder do alto, ele começou a chamada dele, começou a operar sinais, maravilhas, e a vida dele, né, ganhou assim uma grande alavanca. Você que está desse lado também é um homem, é uma mulher normal. E Jesus, quando colocava as mãos, era como você e como eu. Quando aparecia alguém doente, Jesus colocava as mãos. Mas o Espírito Santo colocava o poder e as coisas aconteciam. Você que está desse lado, você é um filho de Deus, que já recebeu Jesus, é um filho, uma filha de Deus. Deus está do teu lado. Você tem à tua disposição o poder do alto. Se você já foi batizado no Espírito Santo, usa o poder que você tem. Se você que está desse lado não foi batizado, quer saber mais, entre em contato conosco, um dos nossos pastores vai falar com você, vai te aconselhar, vai dizer, vai te explicar como é que você pode ser batizado no Espírito Santo. Jesus, ele era Deus, mas aqui na terra Jesus estava como um homem. E Jesus estava cheio do poder do alto. E eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em João, capítulo 14, ainda é o Evangelho. Nós aqui não temos tempo, né, para ler todos os versículos. Você pode ler mais em casa. Nesse livro aqui que eu falei, que eu mencionei, pode estudar mais. Ou marca os versículos, depois com calma, lê todos em casa. Nós agora vamos para João 14, 12.
e diz assim, Jesus, não é? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. No 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita em vós e estará no meio de vós. Então, Jesus aqui está a falar do Espírito Santo, não é? O Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa de Deus. O Espírito Santo não é uma coisa, não é nenhuma energia assim, ou uma nuvem, algo assim, pronto. O Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa de Deus. E ele está aqui na terra para te ajudar. Deus o Pai está lá no céu. Jesus veio, mas já subiu. Mas o Espírito Santo está aqui. Ele é quem está aqui para te ajudar, para te consolar. Quem sabe você que é desse lado, não é? Está passando por dificuldades, por lutas. Saiba que você não está sozinho. Acima de tudo, Deus está do teu lado. O Espírito Santo está do teu lado para te ajudar, para te consolar e para te fortalecer. Depois que nós entregamos a vida a Jesus, nós somos feitos novas criaturas. A Bíblia diz, não é? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, o passado, ficou para trás. Com Jesus, tudo se fez novo. E Deus ele tem um plano para a tua vida, né? Deus não tem um plano apenas de, agora eu vou lá, vou salvá-lo e pronto, agora que está salvo, tudo já está feito. Não. Depois que nós recebemos a Jesus, Deus ele espera que sejamos nós a receber essa mensagem e levar essa mensagem de salvação às outras pessoas. O programa de hoje tem um tema de lutar até vencer. E há pessoas que ficam em meio às tempestades, às lutas, né? Ficam naquela, coitadinho de mim, como é que eu vou vencer e tal, tal. Sabe de uma coisa? A melhor defesa é o ataque. Se você está oprimido, o diabo tem feito levantado situações, tempestades, guerra, luta contra o diabo. Sabe como? Servindo a Deus. Luta contra o diabo, sabe como? Evangelizando, falando do amor de Deus, falando a palavra de Deus. E assim você vai bater no diabo, vai sair da posição de defesa para a posição de ataque. E eu queria terminar o programa de hoje lendo Efésios 4, Efésios capítulo 4, no versículo 11. E Deus diz bem assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Deus, ele tem um plano para cada um de nós. E esse plano, para que ele seja realizado, concretizado na tua vida, você vai precisar do poder de Deus, o poder do alto, que ele vem através do batismo do Espírito Santo. Jesus era Deus, 100% Deus e 100% homem. Mas aqui nesta terra, ele não estava como Deus, ele estava como um homem. E ao ser batizado no Espírito Santo, o sobrenatural acontecia. E esse sobrenatural que Deus também quer acontecer, não é? Na tua vida, para te fazer feliz, para te fazer alegre. E também para ajudar as outras pessoas a ganharem almas para Jesus, a curar os enfermos, a expulsar os demônios. Quem sabe você está aqui hoje assim pela primeira vez pensa, meu Deus, que coisa é essa? Coisa fantástica que Deus quer fazer comigo? E Ele vai conseguir fazer. É mesmo fantástico, é mesmo sobrenatural. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos interceder. Nós vamos entrar no mundo do espírito para fazer batalha espiritual. Eu sou um homem normal, qualquer, de carne e osso aqui, pronto. Mas eu também já recebi Jesus. Eu também já fui batizado no Espírito Santo. E agora já não sou mais apenas eu, mas sou um homem sobrenatural, um homem somado do poder do alto. E hoje, nós recebemos vários pedidos de oração ao longo do programa de hoje. E nós vamos orar por você, vamos orar pela sua família. Porque ao longo da semana recebemos também outros pedidos de oração de pessoas que entram em contato conosco. E a área da família é uma área onde muitas pessoas têm pedido ajuda. E nós agora vamos cantar a música que diz o caminho de Deus é perfeito. E depois nós vamos orar de seguida. E vamos fazer 4 passos. Nós vamos, em primeiro lugar, trazer o assunto diante de Deus. Trazer a tua família diante de Deus. Com um versículo bíblico, com a promessa de Deus. Segundo passo, nós vamos orar em línguas.
Porque quando nós oramos no Espírito, estamos a fazer a oração perfeita. Nosso entendimento não entende, fica como que desligado, fica como que sem rede. Mas estamos a fazer a oração perfeita. E depois, o terceiro passo, nós vamos lutar contra o diabo usando a palavra de Deus, que foi o exemplo de Jesus. Quando Jesus foi atacado no deserto, ele falava: está escrito, Satanás, está escrito. E colocou o diabo para correr. E é isso que nós vamos fazer, para colocar o diabo para correr da tua casa, da tua família. E por último, o quarto passo, nós vamos louvar a Deus pela fé, acreditando que a vitória já é nossa. Então, meu amigo, você que está em casa, vamos lutar, vamos juntar a nossa fé, vamos lutar pelas nossas casas, pelas nossas famílias e também pelos pedidos de oração de todos aqueles que entraram em contato conosco hoje. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, é uma arma, é um escudo de todos os que nele confiam. Deus é minha fortaleza, Deus é minha fortaleza e a minha força. Com ele eu passo pelo meio de um batalhão, ele adestra as minhas mãos e me prepara para guerrear. Porque quem é Deus? Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é o ungido, senão nosso Deus? Aleluia, aleluia, aleluia. Persegui os inimigos e os alcancei, os consumi e atravessei, sobre os pés do Senhor caí, não mais se levantaram. Persegui os inimigos e os alcancei, os consumi e atravessei, sobre os pés do Senhor caí, não mais se levantaram. Aleluia, 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 aleluia. Vamos agora então interceder. Já recebi aqui também os pedidos de oração que vocês enviaram ao longo do programa de hoje. Peço a você agora que feche seus olhos. Vamos orar por todas as famílias que nos acompanham neste momento, através desse programa, que enviaram também seus pedidos de oração. Diga assim comigo: Senhor Jesus, é com fé na Tua palavra que declaro, eu invoco a Tua palavra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu declaro que a minha família habita no esconderijo do Altíssimo. É a sombra de Deus que todos os membros da minha casa descansam no nome de Jesus. 1000 pessoas podem cair ao meu lado. 10.000 doentes, desempregados à minha esquerda. Mas eu, minha casa, não seremos atingidos no nome de Jesus. E como eu não sei orar como convém, eu oro no Espírito pela minha casa, oro no Espírito por todas as famílias e pedidos de oração. Amém. Nós agora vamos exercer autoridade contra o diabo. Aponta o teu dedo para baixo, porque é debaixo dos teus pés que o diabo está. Quem manda é você. E diga assim comigo: paraliso toda manobra do diabo para destruir a minha família, meu casamento, os meus filhos. Eu ordeno a todo demônio de guerrinhas e discussões que pare sua atividade na minha família, no meu casamento, no nome de Jesus. Eu quebro toda influência satânica no nome de Jesus. Amém. Agora você fala também para assuntos específicos que o diabo agora tem atacado a tua casa, a tua família. Dá ordens agora que esse espírito agora seque, que esse problema seque pela raiz no nome de Jesus. No nome de Jesus. Levante os suas mãos para os céus e diga assim: Senhor Jesus, eu te agradeço, porque a minha família é unida, é abençoada,
é forte, está curada. E a tua palavra me basta. No nome de Jesus. Amém e amém. Persegui os inimigos e os alcancei, os consumi e atravessei. Sobre os pés do Senhor caíram, não mais se levantaram. Aleluia, 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 aleluia. Persegui os inimigos e os alcancei, os consumi e atravessei. Sobre os pés do Senhor caíram, não mais se levantaram. Aleluia, 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 aleluia. Eu acredito mesmo que a nossa oração chegou mesmo ao trono de Deus. Que os caminhos já estão sendo abertos na tua casa, na tua família. Tenho certeza. E para que grandes coisas, aconteçam cada vez mais, semana após semana na tua casa, é preciso que a tua casa esteja protegida com o sangue de Jesus. Quando eu falo de sangue, não é sangue físico, mas é a proteção de Deus. E essa proteção de Deus entra quando nós assumimos um compromisso de fazermos parte da família de Deus. Muita gente acredita que Deus existe, sabe que Deus é bom, estamos em um país cristão, então toda a gente sabe que existe um Deus, mas nem toda a gente abriu o coração para Jesus entrar e fazer dele o Senhor e o Salvador da sua vida. Eu hoje quero te convidar a abrir o teu coração, deixar Jesus entrar como o teu Senhor e como o teu Salvador. O louvor agora vai cantar uma música do grupo de louvor que diz: há 4 coisas. E hoje é o que Deus quer dizer para você. Não é por acaso que você está aqui hoje, porque Deus quer te convidar a fazer parte da família dele. Há 4 coisas que tu precisas saber. 4 coisas há que Deus te quer dizer. Há 4 coisas que tu precisas saber. 4 coisas há que Deus te quer dizer. Todos pecaram, estão separados de Deus. Salvação não vem por obras, mas pela fé em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Mas a todos quantos o receberão, lhes deu poder de serem feitos filhos de Deus, filhos de Deus, filhos de Deus. E se você hoje também quer fazer essa aliança com Deus, esse compromisso com Deus, dele ser o teu Pai, receber Jesus como teu Salvador, o Senhor da tua vida, Ele que governa a tua vida a partir de hoje. Eu quero convidar você, se for possível, fechar os teus olhos aí. As pessoas estão a dirigir, estão prontas no trabalho. Não sei se é possível. Se for possível, feche os teus olhos em respeito a Deus, curva a tua cabeça e diz assim comigo: Senhor Jesus, eu hoje venho à tua presença. Eu admito os meus erros. Eu confesso os meus pecados. E é de livre vontade que eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. É pela fé que eu tomo posse da minha salvação. Amém. Quero dar os parabéns a você hoje que fez essa oração. Olha, foi a oração mais importante que você fez na vida. Você nem tem noção de como isso muda no mundo do espírito. Deus tira a natureza de trevas, de pecado e coloca dentro do teu coração uma luz, uma alegria. E a partir de agora tudo vai mudando para melhor, dia após dia. Eu quero dar 2 conselhos. Primeiro,
Leia a Bíblia, que é a palavra de Deus. Pode ser assim, né, em formato de papel, se quiser, ou em formato digital. Mas leia a palavra de Deus, para conhecer Deus, saber como é que Deus pensa. E o segundo conselho é: vem à igreja, Maná, mas perto da tua casa. Que nestes primeiros dias agora é importante, não é? Ser acompanhado por alguém mais velho, mais experiente na palavra de Deus. Se não for possível, nos acompanhe aqui, continue nos acompanhando através desse canal da TV Maná Brasil. Nós aqui do canal gostaríamos muito de conhecer você, saber o seu nome, onde é que você mora. Então, se for possível, manda uma mensagem para a gente. Olha, meu nome é esse, moro aqui, acabei de fazer essa oração e eu queria dizer que estou muito feliz. Pronto, alguma coisa, só para a gente poder te conhecer, tá bom? O programa de hoje está acabando por aqui, mas eu quero convidar você a estar junto comigo no próximo programa de Lutar até Vencer. O nosso canal está cheio de programas, não é? Tem muitos programas excepcionais, tem um show gospel, vai ter muita música, muito louvor. Também tem a reunião de encontro com Deus aos domingos, para você também adquirir fé. Então tem muita coisa boa. Então nos acompanha lá no nosso site, vê lá a programação completa aqui do nosso canal TV Maná Brasil. A todos, me despeço por aqui. E como eu falei hoje, não é? Deus ele tem uma chamada para cada um de nós. O poder do alto que está sobre você, em primeiro lugar, vai te fazer feliz, vai encher o teu coração de alegria, de prazer. Mas em segundo lugar, esse poder do alto também serve para ajudar o próximo, a ajudar as pessoas que estão lá fora, para curar os enfermos e expulsar os demônios. Então, é hora de praticar. Vai pelas ruas, vê lá quem está doente, vê quem está precisando de ajuda, coloca as mãos, ora, não tenha medo. Não é a sua responsabilidade que coisas aconteçam. A sua parte é colocar as mãos. É o Espírito Santo quem coloca o poder. E Deus vai confirmar a palavra. Então, um grande abraço e nos encontramos no próximo Lutar até Vencer. Tchau, tchau. Eu sei que tenho uma ambição, uma chamada por fazer, levar Jesus à multidão, sem ter vergonha de dizer. Todo que crê e for batizado e o confessar não será condenado. Eu ponho as minhas mãos e Deus cura o enfermo. E eu ponho as minhas mãos e Deus cura o enfermo. E ao nome de Jesus, expulso qualquer demônio. Talentos eu recebi, talentos